que tudo estiver pronto ali, os irmãos podem ficar sentados, amém? Nós iremos então falar sobre este assunto, que é função e responsabilidade na igreja, amém? Nós temos funções e responsabilidades aqui, amém? Graças a Deus. E hoje é dia de ceia do Senhor, dia em que Jesus disse: fazei isto em memória de mim, e nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Mas também nós lembramos a nossa comunhão com Deus ao participarmos do pão e do cálice, e lembramos a nossa comunhão uns com os outros, amém? Nós temos dito aqui ao longo de muito tempo e temos criado o desejo, né? Deus tem dado o desejo de nós sermos a igreja do primeiro século, a igreja que foi fundada em Cristo, a igreja pela qual Cristo morreu, a igreja que era tal e qual a igreja do primeiro século. Lamentavelmente, nós temos ao longo dos anos vindo a desviar completamente da igreja e dos princípios que estabeleciam a igreja do Senhor. Hoje a igreja, nos nossos dias, tem tanto problema administrativo que às vezes é mais uma empresa. E tem sido, irmãos, é uma luta, um esforço da minha parte para me afastar dos problemas administrativos da igreja, porque a igreja não é uma empresa. Daqui a pouco vira empresa. Senta no escritório para tratar de contas. Senta no escritório para tratar de outros assuntos relacionados. Não é que não tenha que os tratar, não é que não tenha que ser feito, não é que não é necessário cumprir com as obrigações legais. Claro, há uma porta aberta, há um local de culto, é preciso. Mas a função principal da igreja não é agir como empresa, mas sim aquilo que Cristo estabeleceu. E eu creio numa igreja assim hoje, é aquilo que a gente tem falado. Eu creio, muitas vezes já temos mencionado este assunto, que queremos numa igreja que tem os princípios e que agia como a igreja do primeiro século, onde inicialmente o Evangelho foi levado a tantos e diferentes lugares. Numa época em que eles não tinham Facebook, não tinham e-mails para enviar, e o Evangelho chegou com custo, com suor, com sangue dos apóstolos, onde eles deram a vida. Tenho dito várias vezes, amados irmãos, Cristo deu a vida por nós, mas os apóstolos deram a vida pelo Evangelho. Literalmente a vida. Eles morreram por amor ao Evangelho. Eles morreram por amor a Cristo. Então nós precisamos de voltar e trazer de volta para esse lugar o que nós temos que ser em Cristo Jesus. O que é a igreja? E muitas vezes eu tenho insistido nisto, porque torna-se necessário nós entendermos o que nós somos. Amém? E eu creio, numa igreja assim hoje, é aquilo que nós temos vindo a falar. E eu tenho um versículo aí, que a Rosi vai colocar, que é aquele versículo de Atos 2,42, onde nós encontramos, nós aqui localmente temos encontrado, os princípios pelos quais a igreja deve estar fundamentada. Diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por isso nós temos culto de oração, por isso nós fazemos o partir do pão, amém? Está ali, a ceia do Senhor. Por isso nós insistimos na comunhão, e por isso nós pregamos a doutrina dos apóstolos, amém? Que nós encontramos a partir do livro de Atos, desde Romanos até ao final, nós encontramos as cartas dos apóstolos e epístolas, a doutrina base da igreja, onde nós precisamos de fundamentar a nossa fé, onde nós precisamos de aprender, onde nós precisamos de estruturar as nossas vidas, os princípios bíblicos que nós encontramos ali. Amém, amados irmãos? Este é o fundamento, é a base da igreja. Senão, a base é Cristo, claro que é Cristo. Nós temos que, para fundamentar em Cristo, Ele deixou princípios. Ele deixou e deu aos apóstolos instruções, amém? O mistério que Paulo diz que foi revelado a ele. Nesta manhã, eu gostaria de falar, e podemos colocar o próximo slide, por favor? Mais um. Eu gostaria de falar da minha função na igreja, amém? O que a igreja não é? Primeiro vamos pensar o que a igreja não é, irmãos, é um conceito que eu tenho ouvido várias vezes, em muitos determinados lugares, e que me preocupa e que me traz uma preocupação grande por ver que a igreja tem sido, o foco da igreja muitas vezes, ou vir à igreja tem sido mudado. O que a igreja não é? O local onde vimos só para receber. Você conhece esta imagem? E somente quem tem equipamentos da Apple, do iPad, do iPhone, você conhece esta imagem, já viu em vários lugares, que é a bateria está a descarregar, não é? Quando a bateria está a descarregar, você tem que pôr à carga, que é para ter bateria, não é? Existe um conceito, irmãos, nos últimos anos, que eu não sei de onde é que veio, mas talvez eu poderia dizer que veio das profundezas do inferno,
que diz que a gente vem à igreja carregar baterias. Você não é iPad, você não é iPhone, você não é à igreja carregar baterias. Isto não é o local de você carregar baterias. Isto não é uma oficina de automóvel que você vai pôr à carga. Aqui é a igreja de Cristo. Nós temos trazido um conceito para vir à igreja. Eu tenho que ir à igreja receber alguma coisa. Eu vou receber. Isso é um conceito errado. A palavra do Senhor não fala isso em lado nenhum. Eu desafio você a encontrar um versículo, por favor, traga, mostre-me que eu estou errado. Por isso é que à quarta-feira nós reunimos para discutir o assunto que pregámos no domingo. Onde é que na igreja está, na Bíblia está, que você vai receber alguma coisa à igreja? Você vai receber, claro que vai. E já lá vamos chegar. Mas não é a função pela qual você vem à casa do Senhor. Não pode ser. Começa já, quando saímos da nossa casa, muitas vezes vamos à igreja, já vamos com o pensamento ou o sentido errado e depois não funciona. Porque a gente vai à igreja receber uma injeção. Alguma coisa que me vai ajudar a vencer a minha semana. O centro de ir à casa de Deus, muitas vezes sou eu próprio. E eu vou à igreja receber alguma coisa que me vai ajudar a enfrentar a minha semana de trabalho a seguir. Isso não está nas Escrituras, amados. Pedro e João vão ao templo, está o coxo à porta do templo. Eles iam para a oração. Não vinham da oração. Está o coxo à porta do templo e eles já iam preparados para dar alguma coisa. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que tenho te dou. Levanta-te e anda. E eles ainda iam para a oração. Senão Pedro e João tinham-se virado para o homem aleijado, à porta, que até o nome da porta era bonita, né? Que é Formosa. A porta Formosa disse: olha, espera só um bocadinho, que eu vou no instante lá dentro, que a gente ainda vai orar, ainda não tem nada para te dar. Eu vou lá dentro carregar a minha bateria, e vou vir para fora, e quando vier para fora tu vais ser curado. Fica só aí, espera um bocadinho. Ele tinha que esperar muito, né? Que os cultos naquela época demoravam muito mais que os nossos hoje. Aí tinha que dar fome ao homem, ele tinha que ir, voltar, né? Os cultos daquele tempo demoravam muito tempo. O irmão lembra-se que Paulo está a pregar e o fulano lá caiu do jovem lá sentado na janela, caiu, não é? Então, Paulo, aquele culto era demorado, não é? Falou, e depois o homem caiu, ele desce abaixo, o homem ressuscita, eles voltam para o culto, não é? O culto do estudo bíblico só foi um intervalo, quase como a gente faz um intervalo para o café. Não, aquilo era para continuar logo. Então, o homem foi curado, voltaram todos para o culto. E isso ficou até amanhecer. Então, eles iam à igreja, Pedro e João, voltando agora a Pedro e João, fechando parênteses aqui, eles foram à igreja e já iam prontos para dar alguma coisa. Então isto é um conceito, amados, muito perigoso. Isto é um conceito muito perigoso. Você não veio aqui para receber, se você veio, errou. Não vimos à igreja para receber alguma coisa, não é o principal objetivo. Mas você diz, mas eu vou à igreja, eu vou para casa cheio da presença de Deus. Amém. Mas não é a razão pela qual você tem que vir. Se você vem com esse pensamento, você está a deixar que o seu ego seja o seu Deus. O Deus que você vem adorar é você próprio. Eu vou à igreja receber alguma coisa para mim. Eu digo, não, mas eu estou buscando uma coisa espiritual, mas continua a ser o centro de você. Eu vou à igreja receber uma palavra de Deus para a minha vida. Mas é espiritual, mas está errado. Você está a centrar em si próprio. Não é a razão pela qual a gente vem à casa do Senhor. Então, qual é a razão? Próximo slide. A razão pela qual você vem à casa do Senhor, ou o local, é o local onde vimos para dar e onde, por consequência, iremos receber. Consequência, não é causa. A razão pela qual você vem à casa do Senhor é para você glorificar a Deus. Você vem aqui para adorar a Deus. Eu adoro a Deus em casa. Eu sei que você adora a Deus em casa. Eu espero que sim. Mas você vem à casa de Deus, onde você vai reunir com os irmãos em Cristo, onde juntos Deus vai ser glorificado no nosso meio. O primeiro objetivo é que Deus seja glorificado. Houve uma época na minha vida, e muitos irmãos já ouviram isso, que a gente começa a pregar e a gente começa a achar, começa a querer se avaliar a si próprio se está bom, não é? Deixa eu ver se está bom. Então como é que a gente faz? A gente começa a ver quantos irmãos dizem amém. E uma época que estava bom, irmãos. Tem uns irmãos a dizer amém, amém, amém. Uau, está a funcionar, está bom. Isso é um dia. Eu comecei a pensar, e o que é que Deus está a dizer da minha pregação? Deus está a dizer amém? Sabe aquela história do pregador dizer, Deus disse, tá, e Deus está lá em cima a olhar e diz, deixa eu ver o que é que eu disse, porque eu não sei. Não disse nada ainda. É que Deus faz isso, não é? Porque Deus sabe todas as coisas. E naquela época, eu pregava e eu, amém, amém. Depois a gente começa a tomar nota, o que é que fez o povo dizer amém, né? A gente vai ter que repetir aquilo várias vezes, quando a mensagem estiver, sabe?
o pico da mensagem começou a descer, a gente vai repetir a frase que na mensagem anterior deu amém. Passei por essa fase. E houve um dia, irmãos, de verdade, amados, Deus contendeu com a minha vida e eu disse, mas o que é que Deus está a dizer das minhas mensagens? Amoldei a estrutura da mensagem. E comecei a pregar o que é que Deus queria que eu pregasse. Os améns diminuíram e chegaram a acabar. Até acabar os améns. E eu percebi que Deus estava a ser muito mais glorificado. Eu comecei a mudar o objetivo da pregação, amados, aqui. Amados irmãos, eu já disse várias vezes, Deus não deu igrejas a pastores. Deus deu pastores a igrejas. O foco é a igreja, o foco é o rebanho, o foco é o corpo de Cristo. A minha função é servir vocês. Não é ser servido de vocês. Primeiro ponto. Mas, nesse serviço, o serviço é feito a Deus. Então quem tem que ser glorificado, em primeiro lugar, é Deus. Quando eu venho aqui, eu e vocês, nós vimos com o objetivo imediato, total, completo, de vamos celebrar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O foco era ir à casa do Senhor, era glorificar a Deus, era exaltar o nome do Senhor. Então quando você sai de sua casa, você vem com o objetivo primeiro de dar. Dar quê? Glória a Deus. Adorar a Deus. E irmão, não é porque você berra muito alto do seu lugar glória a Deus que você está a glorificar a Deus. O objetivo do salvo, você foi salvo para você honrar e glorificar o nome do Senhor. Você tem que adorar a Deus com a sua vida é um altar. Mas quando você se junta na casa do Senhor com outros altares em que todos têm o mesmo objetivo, que é glorificar a Deus, olha, a glória de Deus manifesta nesse lugar e Deus se exaltado. É esse o objetivo de vir à casa do Senhor, principal. Segundo, edificar o corpo de Cristo. Eu já vou apresentar versículos bíblicos para esta segunda parte. Porque a primeira não temos dúvidas, amém? Estamos aqui para glorificar a Deus. Ele nos salvou para nós glorificarmos a Deus. A nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. A gente vive para a glória do Senhor. O problema é o segundo. É que depois de você vir aqui com o objetivo de glorificar a Deus, você tem funções e responsabilidades com os outros. Nós vimos para edificar o outro. Não para sermos edificados. Vocês dizem, mas espera. Mas se eu vier para edificar, a gente olha uns para os outros aqui, e cada um de nós vem com o objetivo de edificar o outro, alguém vai edificar a mim, claro. Por isso é que eu disse que o receber na casa de Deus é uma consequência, não é uma causa. Você não vem à casa de Deus porque você quer ser edificado, você vem para a casa de Deus para glorificar a Deus, edificar os outros, e sim, você vai ser daqui edificado, mas isso é consequência. É uma consequência. Vem em função de... Você vai sair daqui cheio da presença de Deus, e muito mais cheio da presença de Deus, se você vier com o objetivo certo. Eu não vou com o objetivo de eu ser edificado, ou de eu ser abençoado, eu venho com o objetivo de dar glória a Deus, edificar os meus irmãos. Você vai voltar para casa. E quando você for lá no caminho, você vai se lembrar, eu vou cheio da presença de Deus. O que é que aconteceu? Não foi esse o meu objetivo. Não, foi a bênção de Deus sobre a sua vida, porque você veio com a razão certa. Quanto o crente sai da igreja frustrado, porque não gostou, não hoje, irmãos, só uma irmã fica triste. Não gostou de quem cantou, não diga hoje, irmão, só a nossa irmã fica triste. Não gostou de quem cantou, não gostou da reunião administrativa, não gostou da maneira que fizeram a ceia, não gostou da palavra, não gostou de nada. Pois não, porque veio só para receber, não gostou. Se o culto for um culto bíblico, foi feito para Deus, a pessoa não gostou, pois não. Não gostei disto, não gostei daquilo, não. Pois não. Tinha uma pessoa uma vez esteve connosco que disse que sempre que vinha ao culto ia para casa pior do que o que vinha. Eu não sei como é que eu posso ajudar. Eu não sei o que é que eu posso fazer. Eu vou para casa pior do que o que vim para a igreja. Que culpa tenho eu? O culto não é feito. Eu digo por brincadeira às vezes aos irmãos. Gostou do culto? Aqueles irmãos que eu sei mais à vontade. Você gostou do culto? Gostei. Também não era para si, era para Deus. Se disser não gostou, problema seu. O culto é para Deus. Ou seja, o Daniel não quer saber de nós. Quero, amados. Claro que quero. Amo-vos de todo o coração. Mas o culto é feito para Deus. E quanto mais ele for feito para Deus, mais você é, por consequência, edificado, abençoado, e tem a presença de Deus não com o objetivo principal, mas como uma consequência de o culto ser feito e para glorificar o nome do Senhor. Você está a entender, o irmão está a entender o que eu estou a dizer? Feito, direcionado para Deus. Vimos à casa de Deus para dar glória a Ele e para edificar os nossos irmãos. Podes pôr o próximo slide, por favor? Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11.
O que diz a palavra do Senhor para nós exortarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, e Ele diz que eles que faziam isso